Meu nome é Marcos. Hoje eu tenho 38 anos e eu quero contar o quanto a falta de vigilância pode destruir a vida de um homem de Deus. Eu era pastor de uma igreja, eu liderava uma igreja, era visto como um bom exemplo de pastor, um bom exemplo de cristão, né? Eu tinha meu casamento, uma esposa linda, maravilhosa, né? Mulher de Deus, tanto bonita por fora quanto bonita por dentro, né? Isso me gerou 3 filhas, né? Hoje a mais velha tem 18 anos, a mais nova tem do meio tem 12 e a mais nova tem 8. O que aconteceu? Eu, apesar de dar um bom testemunho, eu sempre me achei uma pessoa forte espiritualmente. E aí o orgulho precedeu minha queda, né? Eu tinha uma secretária, uma mulher muito bonita também, tão linda quanto a minha esposa, né? E toda hora eu tinha mania de atender ela sozinha. E eu sempre falava, não, eu sou um homem forte, nada vai acontecer comigo, eu sou fiel, eu sou um homem de Deus. Eu não tinha algumas certas maldades que um homem de Deus tem que ter, né? De evitar certas coisas, né? Evitar estar muito com uma pessoa do sexo oposto, sozinho, né? Entre outras coisas, eu não vigiei. Aí, conclusão, eu andava muito com essa secretária, em qualquer lugar que eu ia, eu tava com ela, né? E minha esposa achou estranho isso, começou a falar, ó, isso não é bom, você é um homem casado, as pessoas podem, eu não tenho ciúme nem nada, mas as pessoas podem maldar, você é um homem de Deus, vigia com esse negócio. Eu não vigiei, todo mundo falava comigo, ó. Vigia, eu falava, não, eu sou forte, eu sou um homem de Deus, eu não vou cair. Pode a mulher mais linda do mundo me dar mole que eu não vou cair. Só que o que acontece? Nada e ninguém garante isso a você. Aí, né, eu fui, né, certo dia essa mulher começou a me dar mole. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a ser envolvido, assim, pela beirada, né, por ela. Eu comecei a ser entrelaçado, sendo seduzido. E quando menos se esperou, eu já estava envolvido com essa mulher, né? Eu já estava ali sendo envolvido com essa mulher e aí aconteceu. Eu tive relações íntimas com essa mulher, né? Não foi assim, eu não tinha intenção de ficar com ela, foi só algumas noites, né? Mas só que eu não vigiei. Certo tempo, eu chegava para ministrar, parecia que a minha ministração não tinha mais graça. Não tem quando você está na igreja e começa a pregar e o pessoal está dando glória, o pessoal está dando, parece estar interessado na tua mensagem. Não era mais assim. Aí as pessoas começaram a se afastar de mim aos poucos. Pareciam que já sabiam o que estava acontecendo. E eu pregava no altar, mas assim, meio assim, com um peso nas costas, né? Minha esposa não sabia. E aí o que aconteceu? Certo dia, estou em cima do altar pregando, aí não aguento mais, aí de repente eu me desabo assim no chão, como se alguma coisa estivesse caindo sobre em cima de mim. E eu confesso meu pecado diante da igreja. Eu pequei, eu tive caso com a minha secretária. Eu tive caso com a secretária aqui da igreja, que também é diaconisa, né? Era diaconisa. E o que aconteceu? Hoje mesmo, eu quero entregar a igreja, eu vou dar um tempo no meu ministério, porque eu não consigo pregar a palavra de Deus sabendo que eu estou no erro, eu quero me consertar diante de Deus. Algumas pessoas aplaudiram, algumas pessoas acharam bonito a minha atitude, né, de fazer isso, mas teve pessoa que não, que achou errado eu ter escondido o pecado diante de minha esposa, né? Ela pediu um tempo, se separou de mim, assim, não se separou definitivamente, ficou uns dias na casa da mãe, né? E a gente pediu um tempo para pensar, né? E eu, muito arrependido do meu erro, comecei a refletir, eu comecei a me consagrar mais, eu comecei a
pensar, né, um pouco na minha vida. Só que eu era daquela pessoa que gostava muito de pregar. E eu não saberia viver sem fazer isso, né? Mas foi necessário que eu desse um tempo nisso daí para me consagrar mais. Conclusão, de pouco tempo depois, isso já depois de quase um ano, passado 9, 10 meses, eu tornei a pregar. Eu reassumi meu ministério, mas já não era mais da mesma forma. As pessoas que estavam lá se esvaziou. Eu tinha mais ou menos assim 50, por aí entre 50 a 100 membros na igreja, né? Começou a esvaziar, eu via assim, olhava na igreja, se tinha 20 pessoas lá era muito. E o que que aconteceu? Meu ministério nunca mais foi o mesmo depois disso. Existem pecados, né? Presta atenção, são pecados que levam para a morte, tanto espiritual quanto para a física. E a falta de vigilância me levou para isso aí. Meu casamento foi restaurado para a glória de Deus, né? Tamo juntos outra vez, mas nunca mais a gente vai ser mais o mesmo, né? E eu tô aí, né? O que vocês fariam nessa situação? Entregariam o ministério por definitivo? Tornaria a pregar de novo? O que vocês fariam nesse momento? Fala pessoal, agora é o Carlos Blanco que está falando. Interessante que eu escutei sobre esse mesmo tema ontem numa live do profeta Vinícius Iracete. Vou deixar o link aqui do canal dele também, né? Um rapaz fera também, muito bom em interpretações bíblicas, né? E o que acontece aqui? Olha, ele fez, no meu entender, ele fez o correto. Porque uma pessoa que soube notar indevidamente, ele está fazendo para sua própria condenação. É a mesma coisa, né? Você vai dar seu carro na mão do mecânico que quebra os carros, que diz que é mecânico, que conserta, mas ao invés de consertar ele sai quebrando o carro por aí? Não, né? A mesma coisa é na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Você por acaso vai assistir o culto onde tem um pastor que você sabe que ele por trás tem uma vida promíscua, que ele bebe, que ele faz coisa errada? A mesma coisa. Eu acho que foi louvável ele fazer isso, né? Só que ele esperou tempo demais. Ele poderia ter evitado. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Mas não é a morte física só não, a morte espiritual. E o que aconteceu? Se ele evitasse, era melhor para ele. Hoje em dia ele está assim, voltou a ser, voltou ao ministério, voltou ao casamento, mas não é mais a mesma coisa, porque a confiança é como um copo. Quebrou, pode até colar, mas não vai ser mais o mesmo. Você vai ver ali as rachaduras, você vai ver ali, você vai ter que pegar com mais cuidado. Assim é também a vida espiritual quando você faz uma coisa dessa. O pastor, principalmente, ele é visto como um referencial. E o adultério destrói qualquer tipo de conduta de um pastor. E foi o que aconteceu, né? A gente precisa fugir da aparência do mal, ter um pouco de maldade. Você que de repente é um pastor, evita de estar visitando uma pessoa do sexo oposto sozinho. Evita, porque vai fazer bem para você. Tenha esse princípio dentro de si, né? Porque você vai vigiar. A falta de vigilância é que mata muito crente. Muito homem tem falado: eu sou homem de Deus, nada vai acontecer comigo, e peca. Pedro falou que mesmo que seja preciso morrer com Jesus, ele nunca o negaria, mas ele negou 3 vezes. Negou 3 vezes, chorou amargamente, porque foi uma coisa que ele falou que ele não faria, mas fez. Curtam, comentem, compartilhem essa história, comentem se já aconteceu algum caso desses aí na sua igreja, no lugar onde você congrega, né? Essa história aqui não foi com o intuito de denegrir pastor nenhum, nem religião nenhuma, mas é dizer que isso realmente tem acontecido, né? E que se não vigiarmos, nós podemos cair completamente. Então, curta, comentem, compartilhem. Maria Blá, um abraço. Flor, também um abraço. Maria Angélica,
Francisco Teles, Antônio Marcos, todos vocês aí que me ajudam a crescer, muito obrigado. Fiquem com Deus. Escrevam sua história para mim, mandem para mim para o meu e-mail, que está aqui na descrição. Fiquem com Deus e até a próxima.